Alô, alô, categoria bancária, bancárias e bancários. Este é o podcast Agora e hoje o assunto aqui é eleições da FUNCEF, a Fundação dos Economiários Federais, que acontece agora, no dia de 16 a 19 de abril. E para conversar sobre esse assunto hoje, óbvio que estamos aqui com o pessoal da Caixa. Temos aqui ao meu lado Tiago Vasconcelos, bancário da Caixa, diretor financeiro aqui do Sind Bancários. Bem-vindo, Tiagão. Obrigado, obrigado. Temos aqui, prata da casa, Sabrina Muniz, bancária da Caixa, dirigente sindical da FETRAF. Bem-vinda, Sabrina. Valeu, tamo aí de novo. E temos uma convidada especial, que é a Maria Gaia, bancária da Caixa, e candidata ao Conselho Deliberativo para a eleição da FUNCEF, pelo Movimento em Defesa da FUNCEF. Bem-vinda, Maria Gaia. Obrigada pelo convite. Eu sou a Laís Escher, sou jornalista e vou conduzir essa conversa por aqui, que vai ser sobre esse assunto das eleições, e nós vamos trazer as propostas e outros assuntos do movimento em defesa da FUNCEF. Antes de tudo, para começar, acho importante, talvez as pessoas que não te encontraram, né, Gaia, nas agências, quero que tu conte um pouco sobre a tua trajetória e como ela é correlacionada com esse cargo que tu tá te candidatando, né? O que tu tem para contar para nós e te apresentar para o pessoal, né? Sim, eu sou Maria Gaia, eu sou bancária da Caixa desde 89. Entrei na agência São Brás, lá em Belém do Pará, onde eu trabalhei por 12 anos, né, em todas as áreas da agência, todos os setores, né, pessoa física, jurídica, cobrança, compensação, caixa, tudo. E de lá eu fui para a área de recuperação de crédito, né? Que eu já tinha uma experiência de cobrança em agência, e eu fui para a área de recuperação de crédito. Fiquei lá por um período e depois fui para a área de gestão de pessoas. Tenho um histórico, né, na militância da direção dos sindicatos bancários do Pará, onde eu fui diretora, secretária-geral e diretora de comunicação. Fiquei lá por 2 mandatos e depois me deu saudade da Caixa, né? E aí eu resolvi voltar, né? Refazer minha carreira, participar dos processos seletivos. Então, vocês sabem que quando a gente volta, a gente começa do zero, como a gente tivesse acabado de entrar na Caixa, né? E aí eu fui para a área de governo. Trabalhei na área de governo, né? Fui auxiliar operacional, assistente júnior, assistente pleno, até virei representante caixa nos municípios, que é ainda, né, um projeto que a Caixa tem, que coloca um supervisor de filial no município. Na minha época era só um município para cada representante. Hoje o representante Caixa ele tem um grupo de municípios. E a gente ia a campo, né? Mudava e ia morar no município. Hoje é um pouco diferente. E eu fui morar em Santarém, no oeste do Pará. E lá eu passei um período, passei um ano e pouco. Lá eu assumi 2 municípios, inclusive. Tenho até te contado, né? Que eu também assumi, além de Santarém, eu assumi o município de Altamira, né, num período em que Altamira tinha sofrido uma explosão demográfica e tinha muita violência, muito problema de urbano mesmo, porque a população triplicou, quadruplicou. Ainda é o município com maior Isso, densidade demográfica do Brasil, isso. acho, né? Complicado, né? Na verdade, ele é o maior município do mundo, Altamira, né? Maior Nossa. em base territorial, né? Uhum. Em Que é território. conhecido uma referência cinematográfica também, né? Aham, isso. Eu estava assistindo aí um dia desses. Então, assim, e fui, né? O meu gerente, hoje ele está aposentado da Caixa, mas ele me deu esse desafio. Vem cá, tu assumes 2 municípios, porque ninguém queria ficar lá. As pessoas iam e tinham muita dificuldade, o aluguel era muito caro, assim, o custo de vida altíssimo, porque eles achavam ali que todo mundo que ia ganhava igual os engenheiros que iam para trabalhar na obra, né, Uhum. de Belo Monte. Então a gente tem esse histórico e eu topei assumir. Então eu fiquei por um período me dividindo entre Santarém e Itaituba.
E aí, assim, o que eu digo, eu aceitei um desafio, foi colocado para mim, era difícil, era, mas aí eu topei. Então, e daí apareceu a oportunidade de Brasília. E aí, em 2014, eu vim morar em Brasília. Novamente, né, me mantive na área de governo. E aí, ali trabalhei na Matriz 1, numa unidade que cuidava dos repasses de OGU. E aí fiquei lá, as unidades vão mudando de nome, né? As reestruturações fazem as unidades só irem mudando de nome, mas o trabalho era basicamente o mesmo. Mas, né, como a luta ela está presente na nossa vida, faz parte do nosso sangue, né? Eu fiquei acho que eu fiquei uns 3 anos em Brasília, 4 anos. Aí eu voltei novamente para o movimento sindical. A saudade não me deixou e vim. E aí hoje eu sou diretora executiva da FETEC Centro-Norte. Sou liberada, hoje atuo no Sindicato de Bancários de Brasília, né? Nossa, entrou numa outra base. Outra, outra base, né? As mudanças vieram por conta da mudança do meu marido. Meu marido foi transferido, eu entreguei minha função em Santarém e vim acompanhando, que eu tinha 2 filhas menores, adolescentes. E aí, realmente, mudando de cidade, sem família minha, sem família dele, com 2 adolescentes, aí eu fiz aquela opção, né, que as mulheres fazem, Uhum. de dar mais atenção para a questão das filhas, né, da família, instalação e todo o Sim, processo. sim, não é fácil. E aí, não sei se tu tem mais algum complemento assim de contar a tua jornada, mas eu já queria te Sim. perguntar, como é que tu encabeçou assim essa decisão de concorrer a esse cargo, que Uhum. é bastante coisa, né? Como a É, gente diz aqui, assim, é muito importante, né? Especialmente para os empregados, a gente tem acompanhado as agendas aqui, visto a mobilização. Conta um pouco para nós, assim, e eu quero deixar para o final, assim, para o aham. momento para tu pedir o voto, mas já pode aproveitar para pedir. Pois é. Aí lá em Brasília, como a gente tem esse negócio no sangue, né? Eu me candidatei, fui delegada da Coperforte, né? E me elegi. Então eu fui, rodei nos prédios em Brasília, me apresentei, né? Pedi o voto, assumi compromissos, trabalhei bastante a Coperforte. E hoje eu estou no conselho do Instituto Coperforte, no conselho deliberativo desde 2019. E é um trabalho assim, a Cooperforte é a nossa cooperativa de crédito, né, dos bancários dos bancos federais. O Instituto é o braço social da Cooperforte, onde a gente trabalha com menor, nem é menores, são jovens, né, até 39 anos, de 18 a 39. A Cooperforte é avançada. O Instituto Cooperforte, né, consegue até 39 anos é considerado jovem. Uhum. E e aí eu tô lá fazendo esse trabalho social de incluir esses jovens através da capacitação no mercado de trabalho. E aí veio também junto a FUNCEF. Quando teve a eleição em 2020, seria 2020, em plena pandemia, e aí eu fui convidada para vir participar como um conselho deliberativo suplente, né? E, inclusive, assim, foi uma decisão bem difícil, porque eu estava com uma situação em que eu tinha sido diagnosticada com câncer de pulmão. Essa eu não sabia, Gaia. Pois Meu é, Deus! pois é, e assim, a gente estava na luta, né, em plena pandemia, todo mundo com os seus problemas e com seus medos, aí o meu era só mais um, né? Então, para ver como é que é. Muitas pessoas, né, perdendo entes queridos, enfim, né, pessoas isoladas, adoecendo, Sim. enfim. Então, foi nesse meio aí que eu tive um diagnóstico, né, que inclusive, olha só, eu fui diagnosticada porque eles achavam que era Covid, porque eu tive uma infecção, né, e aí tá aplicado o protocolo de Covid e lá estou eu diagnosticada. E aí isso
foi justamente no ano que abriu o processo de eleição da FUNCEF. Uhum. Já tinha havido a inscrição, Eu ia né? perguntar isso, se já Isso, estava isso. nesse exercício. Já tinha havido a inscrição, tinha sido suspenso por causa da pandemia e também porque nós entramos na justiça contra um processo, né, que a gente não concordava com os critérios que eram colocados, que a gente diz que é uma forma de eliminar, né, os participantes dos processos seletivos. Então a gente critica muito esse regulamento eleitoral, esses regulamentos eleitorais assim que trazem esse cerceamento, né, da participação. E aí, mas enfim, teve o diagnóstico e na hora assim ficou, vai ter a chapa ou não vai? E estava dependendo de eu dizer sim. Então, assim, foi bem interessante. E aí eu já tinha feito a cirurgia, já tinha sido sucesso, já tinha me recuperado, já tinha passado Uhum. quando reabriu o processo em 2021. E aí E aí eu entrei de cabeça na campanha com as minhas propostas que a gente discute no movimento sindical, né, no movimento associativo, e foi muito interessante, assim, foi uma vitória muito importante ali. Eu digo, foi um ano que eu tive uma dupla vitória, né? Que Imagino. foi a gente ter feito todo o tratamento e aí ter se candidatado e entrado, né, na FUNCEF. E aí a minha vida ela é muito marcada com os assuntos da FUNCEF. Quando eu entrei na Caixa, em 89 ainda, na época, a FUNCEF era vinculada à Caixa, né? Então, o atendimento da FUNCEF era dentro das unidades da Caixa. E eu tive a felicidade de conhecer uma colega nossa, Darcy Oliveira, lá do meu estado do Pará, querida Darcy. E eu tive a felicidade de conhecer a Darcy e ela que me colocou nos assuntos da FUNCEF. Então, desde aí eu não larguei, que eu percebi o quanto é importante para a gente conhecer, acompanhar, saber do que se trata, né? Não é um tema difícil, né? Se a gente der uma importância um pouco maior, né, além de fazer a contribuição, a gente consegue sim ter domínio dos temas da FUNCEF. Sim. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o Tiago, e Sabrina também pode complementar. Enfim, para todos vocês, né? Vocês são da Caixa, vocês que podem falar sobre isso. Por que é importante que o pessoal se mobilize nessa eleição, que os bancários da Caixa se mobilizem e entendam, não só na eleição, né? Mas é uma porta de entrada que o debate tá quente, assim, mas por que isso faz diferença na vida do pessoal da Caixa? A gente dá para dizer que foi uma vitória sobre outras vitórias, né? Então, assim, elegermos representantes dos participantes, né, dos trabalhadores da Caixa na gestão da FUNCEF é uma luta e foi uma conquista dos empregados e das empregadas. Não, em outros momentos não havia gestão com a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a gente teve um período complicado ali da utilização dos recursos, né? Na época do desmonte do Estado, o governo Fernando Henrique Cardoso, foi um período bem complexo, né? E a gente tem no início do ano 2000 um fortalecimento na nossa luta, né? E a gente consegue, também tendo espaço de diálogo, na época o governo Lula que iniciava, de ampliar a nossa participação nos fundos de pensão dentro da Caixa, né? De ter a eleição de dirigentes, né, do diretor de benefícios, diretor de controladoria. E isso é fundamental porque a gente tem que ter esse acompanhamento, né, porque ele tanto importa para o nosso futuro, né, enquanto empregados caixa, enquanto participantes, para as nossas famílias, mas os fundos de pensão ele tem um papel estratégico não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Os fundos de pensão eles têm um papel fundamental e a nossa discussão é essa também, a discussão porque estão sob ataque, né, permanente dos conglomerados econômicos, interesses privados, querem se apropriar desses recursos, né? E o processo de desmonte do setor público também não afeta só empresas públicas, como a gente tem aqui no Estado, né, com
venda da CRT, da A CE, da Corsan, mas também em nível nacional. E então a gente está acompanhando, nos apropriarmos disso também nos ajuda a defender, entendendo o papel, né? Nos apropriamos dos assuntos, de enfrentar e não aceitar absurdos que possam vir a acontecer, né? Então, nós temos que nos apropriar. E eu tive a oportunidade também de conhecer a Gaia lá nos anos 2010, quando a gente estava nos comitês de assessoramento técnico, né? Do comitê de benefícios. Eu também tive a oportunidade de ser suplente do comitê, que é um comitê de caráter consultivo. Depois estive no comitê de ética, também até presidiu o comitê durante um ano. Então, assim, é uma experiência fantástica que poucos colegas, assim, têm oportunidade, mas também poucas pessoas se interessam sobre o tema. Vai pensar na Previdência, vai pensar na aposentadoria quando chega já na última etapa ali da sua carreira, né? Quando, na verdade, tem que começar no início. E a gente estava nessas andanças, né? A gente vê assim o problema da desinformação, né, e a disputa ideológica, né, da questão o grande problema que a gente enfrenta hoje é o êxito da política neoliberal, da cultura do individualismo, né, que as pessoas só veem no individual as soluções, e não, as soluções são coletivas. Tu não entender que o teu recurso, né, que tu investe na tua aposentadoria, juntamente com o recurso que a patrocinadora aporta, mais a rentabilidade que um fundo de previdência como a FUNCEF, que é um dos maiores fundos que tem a capacidade de gerar rentabilidade, tu nunca individualmente vai conseguir sem assumir um risco altíssimo, que risco a gente sabe, né? Que o risco ele tem sempre mensurado. E por mais capacitado que tu esteja dentro do mercado financeiro, ou tu não vai ter poder de fogo para poder fazer um investimento daqui a pouco que pode ter uma rentabilidade maior, como também assumir uns riscos, porque há um risco no negócio, né? Nem todo investimento vai ter rentabilidade projetada. Quem que ia adivinhar uma pandemia em 2019? Duvido que em qualquer fundo de previdência no mundo alguém vai ter uma pandemia, a não ser quando foi ali, já no final do ano, que já estava tendo né, umas situações ali na China, tal, alguns lugares. Mas no período anterior tu não tinha como prever, né? Então há o imponderável dentro desse processo, mas tu tem equipes altamente capacitadas, né, que fazem todo um processo de análise, de projeção de investimentos de longo prazo. E isso individualmente tu não tem como fazer, né? E bom, e sem falar que pega para a nova geração que tem um plano como o novo plano da FUNCEF, em que tu pode aportar 12%, a empresa mais 12% e mais rentabilidade. Não existe negócio como esse. Negócio lícito não existe, investimento lícito não existe. Então, assim, o nosso desafio também é ir contra a falta de informação, né? Quer dizer, e é um processo permanente. E aí tem a importância das entidades, porque essa luta, como a gente tem dito, a Gaia tem todo o seu valor como candidata, todos os nossos os candidatos aqui estão, né, na chapa concorrendo, têm muito valor, estão capacitados, têm preparo, têm acúmulo. Mas eles não estão aqui por eles estão pelo movimento. A candidatura Sim, a condução vem daí, né? Representa todo o movimento. E aí a importância, e por isso que a gente está aqui conseguindo voto, apoio, né? Então, respondendo, não sei se eu respondi ou se eu dei uma curva grande. Não, é bom porque é justamente isso, não é uma coisa individual, né? Essas coisas estão todas ligadas. E no movimento sindical a gente vê isso, né? A gente vê amarrar isso, né? Não, e é justamente a gente ter essa possibilidade de ter uma atuação, poder encaminhar as nossas pautas, os nossos temas com pessoas que a gente sabe que vão levar adiante, que vão nos ouvir, que a gente vai ter um encaminhamento disso. Com relação à primeira pergunta que tu tinha feito ali, né, da importância de as pessoas participarem desse, né, questão de votar nas eleições da FUNCEF. Gente, a FUNCEF é o nosso futuro. Para alguns é um futuro mais próximo, para outros, né, mais distante, ainda mais depois da reforma da Previdência, né? Mas todos nós esperamos chegar lá, e também a FUNCEF tem essa questão de, na nossa falta, se a gente não conseguir usufruir, né, realmente desse período da aposentadoria, questão dos nossos dependentes, né? Então, a gente tem essa garantia de até o último dia da nossa vida a gente ter a nossa renda, né, via FUNCEF, e também essa possibilidade, né, de ter os nossos dependentes aí na nossa falta. Mas o que a gente percebe? Os colegas, a gente até comenta muito, poxa, todo mês tu coloca o teu dinheiro lá.
na FUNCEF, né? Então a gente precisa participar, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estar em cima, né, de como que acontecem as questões da nossa fundação, porque é muito importante a gente se apropriar. Né? E até nisso a gente, né, Gaia, viu que os colegas também, alguns estão sentindo falta de tu ter essa proximidade, de poder ter mais esse diálogo, né, com a FUNCEF. Então, existem alguns que não estão muito interessados, que estão distanciados, mas tem aqueles que têm o interesse, que têm a vontade também, né, de atuar. Sim, tem uns que são, eles são poucos ainda, né? Mas a gente percebe que eles já mudou um pouco a cultura. Eles já são um pouco mais interessados, né, do que, por exemplo, na minha época, né? Quando eu entrei, as pessoas não tinham a mínima, não acompanhavam. Sim. Então, hoje a gente já vê que já tem, assim, esse... E por esse Interesse. histórico, né? Da pessoa consegue saber como é que aquilo afeta ela por ter vivido com outros colegas, né? Eu acho que isso é interessante de observar. E essa mobilização dentro das agências, né? Como eu mencionei antes, a gente acompanhou a agenda ontem, e era justamente assim, essa expansão do debate de que isso não é algo, como o Tiagão colocou, né? Não é uma coisa isolada. Isso está muito conectado com outros pontos da política. E isso que tu mencionou, Sabrina, até quero abrir um pouco mais essa pergunta, que eu acho uma coisa muito interessante que tu fala, assim, de ter uma porta aberta, de saber que a gente pode demandar e que são pessoas que se mantêm vigilantes. Não é uma pessoa que vem com seus interesses pessoais para... Não são candidaturas individuais, né? São Exato. candidaturas que trazem a força do movimento. Tanto é que esse movimento em defesa da FUNCEF tem o apoio da CONTRAF, tem o apoio da Exato. FENAI, da FETRAF, aqui do Sindibancários, do movimento, né, sindical como um todo, vamos dizer assim, que está junto com esse movimento em defesa da FUNCEF. E até uma das propostas, né, eu já, né, não sei se estou adiantando Isso, aqui, isso mas aí. que a gente tem, que é muito importante, que nós do movimento sindical, e eu também que faço parte da mesa de negociação, a gente tem reivindicado a participação da representação dos empregados no GT que está sendo feito entre a Caixa e a FUNCEF, para tratar sobre equacionamento, né, questões da FUNCEF. Então, hoje, a representação dos empregados está de fora. Mas o movimento em defesa da FUNCEF traz essa proposta de que tenha participação também, né, de representantes da CE Caixa, da CONTRAF, enfim, que possam estar junto ali acompanhando como se dá esse debate dentro da FUNCEF, porque a gente tem aqui também entre as propostas, né, Gaia, questões que a gente precisa resolver na FUNCEF, né? Sim, temos aí a questão do incorporação do REB, do REB ao novo plano. Isso foi uma questão levantada pelo pessoal, né? Isso, uma questão assim que as pessoas perguntam muito, é um assunto que já vem se arrastando. Quando eu fui candidata lá em 2021, e eu me comprometi com os participantes de desengavetar esse assunto, né? Então tá aí hoje e eu tenho assim a perspectiva de que até o final do ano nós vamos fazer essa mudança, essa incorporação do REB ao novo plano. Não é fácil, né? Passa por vários órgãos, o assunto já foi e voltou. A época ali no governo anterior, a Previ que achava que tinha que tirar alguns direitos, e óbvio que nós não aceitamos, né? Então as pessoas perguntam por que demora tanto, né? Porque, no final das contas, sempre o governo e a patrocinadora querem aproveitar aquele momento, né, para tirar mais um direito. E a gente, óbvio que não aceita, a gente não topa, né? Então, agora, encontrei o presidente, né, da FUNCEF, que disse na prestação de contas, ele disse que sairia até junho. Já conversei com outro que já disse que sai até junho. Então, a gente está assim. E eu já estou dizendo aqui que em dezembro, até dezembro, nós teremos, porque quando eu tiver eleita titular, eu vou estar lá todos os dias, né? Eu moro em Brasília. Então, vou estar lá muito junto, né, para fazer isso daí acontecer mesmo. Vou aproveitar para a gente abrir junto as propostas, mas apresentar os outros candidatos que estão nessa chapa, vamos dizer assim, né, no movimento em defesa da FUNCEF, que são, além da Maria Gaia, a Amanda Leite, que é candidata suplente ao Conselho Deliberativo, junto da Gaia. Para o Conselho Fiscal, Wagner Ferreira como titular e o Misaki Michui como suplente.
e o Leonardo Quadros como candidato à direção de administração e controladoria. Ao final do programa, a gente vai rodar os vídeos de pedido de apoio, né? O pessoal falando sobre as propostas. Mas aqui a gente também já quer abrir um pouco as propostas, porque temos uma candidata na mesa, né? Vamos aproveitar esse momento. E aproveitar, Gaia pode explanar um pouco mais sobre essas propostas, mas quero dizer para a Sabrina e para o Tiago, sinalizar assim para os colegas da base, vamos dizer aqui de Porto Alegre região, de quais são as pautas que o movimento sindical aqui vai estar demandando junto, vai estar acompanhando junto com a FUNCEF, que vocês queiram levantar para a gente aqui a bola. Então, das nossas propostas, eu queria colocar, coloquei já essa questão, né, da incorporação, a questão do equacionamento, que é onde as pessoas perguntam muito. Então, assim, a gente não está lá porque a gente é a gente. Eu não estou lá, não tô lá porque eu sou a Maria Gaia e acabou-se. Não, eu estou lá pela força do movimento, né, pela minha história de luta também, mas eu não consigo fazer nada se eu não tiver o movimento todo me apoiando. E demandando, né? E demandando. Porque, assim, essa questão do GT, do equacionamento, a gente está lá, a Caixa e a FUNCEF formaram o GT. Então, já está o movimento e os representantes os representantes eleitos reivindicando. Nós queremos fazer parte. Precisamos. Então, já tem uma demanda. Então, assim, se a gente não trabalhar junto, se a gente não mobilizar junto, se eles não fizerem a pressão também, né? Então, a coisa não anda. E a gente tem que se unir, tem que se juntar mesmo para as coisas andarem. Então, essa sim é uma questão, a questão do como que se vincula, né, uma coisa a outra. Nessas propostas aqui, hoje também eu vi que as pessoas recebem, né, e muitas acompanham essa questão do perfil de risco, né? O pessoal está Muitos gostando dessa colegas- proposta. Isso, o pessoal está gostando dessa proposta. As pessoas já conhecem, já sabem um pouco do que se trata, porque, né, a gente tem em contato com o pessoal do Banco do Brasil e a gente sabe que a Previ já implementou isso e a gente quer implementar na FUNCEF. Inclusive, quando eu fui... Seria essa defesa de mecanismos de recomposição. Não, Não? é a Abaixo? possibilidade, Não. que daí é até uma novidade, É. talvez alguns colegas também não, né, Aham. alguns já conhecem por ter essa aproximação de saber da Previ, mas que a possibilidade de cada participante entrar lá na área da FUNCEF e dizer assim, olha, eu tenho um perfil, né, de apetite de risco mais conservador ou mais arrojado. Interessante. Para que a gente possa sinalizar para a FUNCEF, já que cada um também compõe o seu bolo, né, ali, que vai colocando seus valores dali aportados, como que eu quero que a FUNCEF também lide com risco Sim. com relação àqueles recursos que eu estou colocando. Então, é uma proposta inovadora. Torna as E tu pessoas já- muito mais parte, né? Não, e eu já sei que a Gaia já defendeu essa proposta lá Isso. dentro da FUNCEF como suplente, ali quando estava de Aham. titular, né? Isso, eu passei 4 meses na titularidade. E nesses 4 meses lá eu já defendi isso. Não, digo, nós precisamos fazer isso. Porque, assim, é legal, foi uma conquista grande a gente ter os representantes eleitos. Né? E resultado de muita luta, muita mobilização. Então, é uma conquista. E só que esses eleitos, a gente tem que criar cada vez mais mecanismos e defender, né? Para que a gente, de alguma forma, aumente uma participação daqueles que contribuem, de forma que eles se sintam mais acompanhando mais, tem uma participação maior. Então, eu entendo que essa questão de a gente abrir para eles para definir o perfil perfil. de apetite a risco, é uma forma dele participar e ter assim, o mínimo da decisão sobre como ele vai constituir as reservas dele. Então, é bem interessante. Essa galera aí que é mais jovem, que está mais jovem, né? Para mim, né? Para mim, é um pessoal bem mais jovem que está na Caixa, Sim. né? Que está aí na ativa. Eles muitos já conhecem, e para eles isso vai ser muito bom. Então, a gente está lá nessa defesa e
e vamos fazer rodar lá. Sim. E é uma forma também de fazer com que as pessoas se aproximem mais, né, do debate, de estar mais de olho com relação à questão da FUNCEF, dos seus recursos mesmo que estão ali aportados. Mas tu tinha questionado também, né, Laís, quais os interesses, né, do movimento sindical, né, da representação dos empregados nesses temas da FUNCEF. A Gaia já citou aqui a questão da incorporação, né, do REB ao novo plano, né, que eu digo que eu uso a expressão que temos colegas no limbo hoje, né, porque os colegas que estão nesse plano intermediário aí entre, vamos dizer assim, né, gerações, né, dentro da FUNCEF, que não tem a participação da Caixa até os 12%, como a gente tem do pessoal do novo plano. Então, o pessoal que está no REB aí fica limitado aos 7% da participação da Caixa. Então, já sai perdendo, né, a possibilidade de poder ter aumentado o seu bolo ali. Então, não adianta a pessoa colocar um valor maior que a Caixa não vai colocar. Sim. Então, a gente precisa trazer esses colegas para estar junto com a gente no novo plano. Tem a questão do equacionamento, que é muito importante. Muitos colegas nossos sofrendo com equacionamento, tendo que pagar valores todo mês, né? Além da contribuição que já tem para a FUNCEF. Aposentados também, né? Essa função pega tanto o pessoal aposentado como alguns da ativa, né? Que também estão tendo que pagar o equacionamento. Tem uma questão também, além dessa também de a gente poder entrar no GT, né? Para discutir o equacionamento, acompanhar de perto. Tem uma questão muito importante aqui que também estão colocados aqui nas propostas, que é com relação à alteração estatutária que a gente teve na FUNCEF, né, que limita a nossa participação, que faz com que a Caixa acaba tendo muito poder, né, dentro das decisões da FUNCEF. Tem a questão do voto de Minerva. Então, nesse ponto, a gente acaba tendo uma limitação na nossa atuação também, a partir dessa revisão estatutária, e que a gente precisa lutar para que a gente tenha, né, uma revisão disso. Então, é um outro, né, ponto que, com certeza, o movimento vai estar muito junto, né, para a gente poder tentar fazer essa luta. E também acho que tem essas questões assim mais macro, né? Até a gente estava ontem junto também a Caroline, que é também da Anapar, né? Que a Anapar pega aí todos os fundos, né, de previdência fechada, que se a gente for ver somados é 1,3 trilhão de reais, não é? 1,3 trilhão. Trilhão de reais. Então tem muito interesse em cima destes valores, né? Então a gente vê muitas tentativas de alteração de legislação para tentar fragilizar os nossos planos, né? Então a gente precisa ter essa atenção com relação, seja na Previc, né, o CNPC, né, que tenha uma atuação que a gente saiba o que está acontecendo e que a gente faça pressão também, parlamentares, né, nos contatos que a gente tem para evitar que a gente tenha a fragilização dos nossos, né, os nossos fundos de pensão. Exato. Pois essa questão da alteração estatutária, ela nos preocupa bastante, porque, assim, a patrocinadora, ela faz o que ela quer. Quando a gente fez o Estatuto de 2007, ali tinha algumas travas, que era uma forma da gente tentar brecar algumas medidas arbitrárias, né? Então, ali precisava de pelo menos um voto de um eleito para determinados assuntos, que é a própria alteração de estatuto, alteração de regulamento e o percentual de investimento e aí alguns investimentos, né? E, inclusive, quando esse estatuto é alterado, você pode, a qualquer tempo, ter o seu regulamento alterado, que ele tirou essa trava. Por exemplo, o RegReplan, alguns órgãos do governo, eles entendem que a gente tem muito que o novo plano, desculpa, o novo plano é um plano em que a gente tem muitos benefícios, e vamos tirar alguns. Então, se a direção a direção da Caixa, no caso a patrocinadora, compra essa ideia, Daí. acabou pra gente. Ela implementa, altera, tira direitos, né? Então, é por isso que nós temos e colocamos entre as nossas propostas esse compromisso de fazer uma alteração que nos dê segurança, né? Esse estatuto que nós temos hoje não nos dá segurança nenhuma. Sim, torna né? todo o processo mais frágil. Né? Tudo muito frágil. E aí, mais uma vez, né, a gente não pode deixar de contar com as entidades associativas, as entidades sindicais, a CONTRAF, a FENAI,
porque são entidades que mobilizam, que elas são entidades que têm dirigentes que estão todo tempo na luta, todos os dias, né? Então, não tem como desassociar. Então, aquele que diz lá que acha que é representante de si mesmo, ou que acha, ou que condena as entidades, né? Porque se você diz que não quer entidade, você está condenando, né? Então, é aquele que está lá, você pode ter certeza. Se não tiver as entidades, sindicatos associativas, não vai conseguir fazer o que está prometendo, Sim. né? Não, e ter o compromisso, né? Porque assim, só a FUNCEF administra 105 bilhões em ativos. É muito recurso. Muito. E à luz do estatuto anterior, o que se construiu, né? Além da questão da transparência, são essas salvaguardas para quê? Para que uma decisão arbitrária do governo que estivesse de plantão, né, não pudesse ser tomada sem a anuência dos representantes dos participantes. Né? Então, assim, quem está lá e tem compromisso com o conjunto dos trabalhadores, ele não vai tomar uma decisão que vá prejudicar esses participantes, daqui a pouco por alguma pseudo-vantagem pessoal. Né? Então, em primeiro lugar é isso, assim, é ter lá pessoas comprometidas com os trabalhadores, quer dizer, não comprometidas apenas consigo mesma, né? Sim, fazendo movimentações Exato. de interesse próprio que prejudiquem. Exato. E essas alterações estatutárias dentro, que a gente não pode esquecer o contexto em que foram sim. feitas essas... Quando foram feitos? Exato. Sabe que eu ia levantar essa bola, Que aí a gente tem o quê? A gente tem num período de impeachment do governo Dilma, né? Por que um dos motivos que Dilma foi derrubada? Bom, a gente volta para aquela questão do Brasil não estar dentro de uma bolha, a Caixa não está dentro de uma bolha, é um contexto internacional, geopolítica, BRICS, né? Toda uma disputa, né? Patrocinada inclusive pelos Estados Unidos, com CIA envolvendo o pessoal judiciário, né? O lawfare, uma série de questões que foram o quê? Se apropriar os tubarões vieram para comer o que tivesse, né? Quer dizer, se apropriar dos fundos de pensão, se apropriar das empresas públicas, desestruturar vários setores. A Petrobras, uma das maiores petroleiras do mundo, foi destruída. Uma das primeiras medidas do governo Michel Temer, que foi? Isentar de imposto o envio de recursos para o exterior das petroleiras, né? Por 30 anos, né? Então, assim, sem falar da desvalorização das empresas, do setor da construção civil, quer dizer, com todo aquele processo não se fez um processo contra as pessoas que cometeram erros. Não, se atacou as empresas, se atacou o país, porque eram empresas fortíssimas, né? Que faziam a disputa de mercado, inclusive com os Estados Unidos, na construção civil, no petróleo, né? Uma série de setores. Então, a coisa não foi de graça. E essas mudanças também que ocorreram, também vieram nessa esteira, né? A questão da FUNCEF, mudanças de órgãos regulamentadores, que estavam alinhando os fundos de pensão para serem apropriados pelos grandes tubarões, as grandes empresas, instituições financeiras que iam administrar aqueles recursos, transformar num modelo de previdência, que não uma previdência complementar, mas um modelo de previdência tradicional que se apropria dos recursos, não repassa para as pessoas e o que seria ganho e futuro dos trabalhadores vira lucro dos grandes tubarões. Assim, resumindo assim grosseiramente, é isso. Iam se apropriar dos nossos recursos, dos recursos de vários segmentos, né? E assim como aconteceu, vamos além, né? No período da pandemia ali, a liberação de recursos de FGTS e outras coisas. 60% daqueles recursos foram parar onde? Nos bancos. As pessoas pagaram dívidas. Então, assim, o que era uma medida em tese para ativar a economia, na verdade, tapou o buraco dos banqueiros. Quer dizer, salvou o prejuízo dos banqueiros. Né? E aí uma coisa que eu sempre digo, né? A gente vive uma lógica hoje que a sociedade está a serviço do sistema financeiro. Quando, na verdade, em qualquer país do mundo, e que deveria ser no Brasil, o sistema financeiro tem que estar a serviço da sociedade, né? E é nosso papel, quando a gente defende a FUNCEF, quando defende a Caixa, a gente está fazendo essa defesa também da construção de país, né? Porque a Caixa também estava nessa esteira. A gente não pode esquecer a pandemia, por mais irônico que pareça, acabou salvando a Caixa. A Caixa ia ser privatizada. O SUS ia ser privatizado.
Mandetta desestruturou o Saúde da Família meses antes de vir a pandemia. E foi um grande problema, porque quando veio a pandemia, tu não tinha mais a estrutura da saúde da família para atender, que seria muito mais fácil tu mapear as áreas de contaminação nas cidades se tu tivesse saúde da família. Então, assim, a vida é dura, né? E infelizmente, assim, a gente não teve um desfecho pior, porque também a Caixa mostrou a sua importância, o SUS mostrou a sua importância para o país, que realmente a gente vê agora aqui no Rio Grande do Sul, Gaia, nós tivemos pessoas agora na região de Pelotas, lá em Rio Grande, 21 dias sem energia elétrica depois de um temporal. Ah. Então, assim, isso é básico. E a companhia de água também... Fora mortes que nós tivemos no estado, aí, menina Sim, em Viamão, sim, no Porto Energizado, lá em sim. Bagé também. Não, Ah, Então a gente tem. A grande tarefa é essa, é desconstruir essa ideia assim de que o que é público é ruim, o que é privado é bom. Não, tem serviços que têm que ser públicos, né? A saúde é pública e a gente tem um sistema de previdência complementar, porque infelizmente o sistema de previdência pública não funcionou em Sim. todo esse período, né? Então, o nosso desafio é esse, é qualificar o sistema de previdência pública e, ao mesmo tempo, fortalecer a previdência complementar. Por quê? Porque ela é também um motor de desenvolvimento para o país, né? Ela é uma garantia para os trabalhadores, mas também é um motor de desenvolvimento para o país. Sim. Temos mais propostas? A gente daqui a pouco Temos. pode encerrar, mas eu acho que a gente pode continuar abrindo, assim, porque temos alguns assuntos para desdobrar, né? Até ainda dentro da pergunta que tinha feito antes, com relação às propostas também, porque eu acho que todas as propostas interessam também a nós, o movimento sindical, né? Sim. Porque para nós interessa ter uma FUNCEF forte, uma FUNCEF atuante, uma FUNCEF que dê segurança aos seus participantes. Mas uma questão muito importante também que a gente precisa cobrar da Caixa é com relação a essa questão dos valores que foram desembolsados pela FUNCEF nas ações judiciais e que a Caixa não pagou sua parte, né? É o chamado contencioso que a gente chama. Então, né, a Caixa está se eximindo dessa responsabilidade, né? Então, a gente precisa chamar a Caixa na responsabilidade de ter esse aporte de recursos também na FUNCEF, por valores que a FUNCEF teve que pagar, mas que foram causados pelo empregador, né? Foram causados pela Caixa, né? Então, a gente tem essa questão que a gente precisa estar muito junto e estar cobrando, né, Gaia? Sim. E esse aí também é um tema que, quando eu estive titular no Conselho, junto com o outro conselheiro eleito também, o Seguin, nós pautamos também essa questão de a gente ter um GT para definir de vez por todas, né, o contencioso que é de responsabilidade da empresa, né? A gente define todo o contencioso e definir o que é de responsabilidade da patrocinadora para que a gente possa fazer a cobrança. E o nosso compromisso é com a cobrança desse contencioso, né? A gente precisa, a Caixa precisa assumir e pagar, né? Porque não pode ser assim, devo, mas pago quando puder. Porque senão a conta Tem fica. que repor esses conta da Caixa é recursos. paga pelos empregados, né? Porque se a patrocinadora não repõe os recursos, não paga para a gente, quem vai pagar somos nós. Então, a gente está nós pautamos isso, né? E a nossa proposta é também a gente quantificar isso e cobrar, efetivamente fazer a cobrança. Seguir nessa proposta, nessa responsabilização. E a gente também tem aqui, né, muitas propostas que são de melhoria de gestão da própria FUNCEF. Né? Então, essa questão de gestão de pessoas, a FUNCEF, pelo que eu sei, são 400 funcionários, né? Cerca de 400 funcionários. Da FUNCEF, então tem investimento em treinamento, né? Essa questão de gestão de pessoas, revisar fluxos, porque a gente tinha, né, aqui, eu brinco com o pessoal ali do Querência, né? Era só atravessar a rua, né? E a gente tinha aqui uma unidade de atendimento da FUNCEF, onde a gente tinha ali essa possibilidade de ter um atendimento mais próximo. A gente não tem mais isso atualmente, mas, né, como nós temos eu, por exemplo, aqui a Gaia, né, como suplente, né, não é nem titular, né, lá no conselho da FUNCEF, mas todos os questionamentos que os colegas enviam, dúvidas e até problemas, às vezes demora de resposta, né, por parte da FUNCEF, o pessoal manda para mim e eu me socorro da Gaia, né? Então a Gaia já faz essa atuação e eu tenho certeza que, estando como titular, vai ter uma possibilidade maior ainda. Mas daí trazendo também a questão, né, do Léo aqui também, né, o Léo Quadros, que está
candidato aí como diretoria de administração e controladoria, né? Muitos colegas nossos também conhecem o Léo, né? O Léo é o presidente da PSEF São Paulo, né? Participou aí também da discussão com relação ao saúde caixa, com um estudo bastante aprofundado. Eu brinco que o Léo é uma enciclopédia, porque ele entende muito dos assuntos da caixa em que impactam para a gente. E ele é muito organizado, muito responsável também. Então, tenho certeza também que se a gente conseguir trazer o Léo para a diretoria de administração e controladoria, a gente também vai ter esse ganho. Porque a gente precisa ter um aprimoramento também das tecnologias, né, dentro da FUNCEF, e ter, vamos dizer assim, esse contato maior, né? A gente poder ter essa participação mesmo, de a gente poder encaminhar as pautas e ter essas pessoas de referência que a gente sabe que vão dar andamento para aquilo que a gente passar. Sim, essa questão de pessoas é importante, essas propostas, as nossas propostas do movimento para o diretor de administração e controladoria, que a gente fala assim, não, vamos dinamizar, vamos rever processo, vamos... A gente não faz isso sem pessoas, né? Não faz. Então, o Léo, ele tem sido, assim, bastante enfático nessa questão de qualificar as pessoas, de tratar, de dar uma atenção melhor, ver nas questões onde precisa, se for o caso, repor, né? Mas tratar, sempre colocar a questão da humanidade na frente, né? Importante, Porque se importante. você tem os funcionários satisfeitos, né? Se eles estão bem tratados, bem cuidados, bem remunerados, eles vão te dar um excelente retorno. E a gente, e o Léo tem mostrado assim que vai dar atenção para essa questão das pessoas que fazem a FUNCEF todos os dias, que estão lá cuidando, né, da gente, cuidando dos nossos recursos, cuidando do dia a dia da FUNCEF. Então, é importante a gente que é do movimento sindical, né, da luta, a gente sabe o quanto que isso é importante, né, para cada colega nosso da Caixa e, óbvio, os trabalhadores da FUNCEF também são trabalhadores como nós, né? Sim, é de fato, né? Que é onde se espera que essas preocupações estejam, né, consideradas, Não, assim. e é importante ressaltar que o quadro da FUNCEF é extremamente qualificado, né? E o que é importante, e o que o Léo, e todo esse nosso time aí de candidatos e candidatas, também levar essa visão do movimento sindical, do movimento associativo, do respeito, que tem um ambiente de trabalho sadio, respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras, a valorização, né, que a gente tanto cobra Sim. dos nossos empregadores, também a gente tem que, no papel de Sim. gestão, atuar dessa mesma maneira, né? Então, isso que a gente vê também, a valorização do ambiente de trabalho, que, em última análise, também vai representar também um ganho, inclusive, pros planos, né? Quer dizer, do desempenho, tudo isso aí contribui para a construção de um resultado favorável, né? E o ambiente sadio, ele é necessário, é um ambiente de trabalho que seja digno e que seja sadio. Isso, com certeza, essa representação do movimento vai trabalhar dia a dia para que tenha cada vez um ambiente mais saudável dentro da FUNCEF. E essa orientação dos processos mesmo, né? Tornar as coisas mais sistematizadas, né? Então, encaminhar isso, mas dar o tempo das coisas também. Não dá para chegar prometendo, vamos... Não, tem que ter responsabilidade, tem que né? ter Exato, porque é responsabilidade. isso, né? São pessoas que movimentam Bom, ninguém melhor do que os empregados, né? Os trabalhadores da Caixa, os empregados da Caixa, para entender essa questão de atendimento, de direcionamento das demandas e acho que é uma coisa muito fácil de transferir. Porque se a gente não cuida das pessoas, a gente não está cuidando do nosso negócio, digamos, cuidando do nosso patrimônio, né? Cuidando da durabilidade das coisas. Não tem como se não cuidar das pessoas. Eu vou aproveitar aqui para a gente falar sobre como votar, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente fala das propostas, fala do movimento. Bom, vocês podem acessar o site que é movimento em defesa da FUNCEF.com.br. Podem procurar nos buscadores, é fácil de encontrar. E aí a votação é online, né, Sabrina? É autoatendimento web.funcef.com.br/APL
facebook.com/autoatendimento_web. É fácil de encontrar nas redes também. E tem as redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter, falando um pouco sobre as propostas, sobre quem está dentro dessa chapa, né? Aqui a gente tem vários apoios no folder, mas que são possíveis de consultar também no site que o Diego está projetando aqui para gente. Agora, uma questão importante é que as pessoas têm que votar 3 vezes. Não é uma questão de chegar lá, vou votar, vai ter lá movimento em defesa da FUNCEF. Não. Vai ter que votar uma vez para a diretoria de administração e controladoria. O número é 12, Leonardo Quadros. Daí vai abrir lá também para votar no Conselho Deliberativo, 31, a Maria Gaia, com Amanda Leite. E que a Amanda Leite é colega do Paraná, inclusive ela é filha, né, do saudoso Pedro Eugênio, né, o Data Gênio, que os nossos colegas da Caixa, né, conhecem, né, conheciam muito bem, né, e que até hoje faz muita falta para a gente. E no Conselho Fiscal, o número é 21, a gente tem o Wagner Ferreira, que é colega da Caixa lá do Espírito Santo, que tem também, né, aqui pós-graduação em gestão previdenciária, a Gaia também, né, tem direito previdenciário, direito né, previdenciário. especialista, e o Mizaki Michui, que é do interior de São Paulo, né, e não é à toa que a gente tem aqui nas propostas também, falando tanta vez, atuar em conjunto com as entidades representativas, né? Então, atuar na defesa dos interesses junto com as entidades representativas, questão até de prestação de contas também em conjunto com as entidades representativas. Então, a gente tem aqui, né? Tu falaste com relação aos apoios, né? A gente tem um time que realmente está muito alinhado para a gente poder ter essa comunicação e poder ter esse encaminhamento das questões que a gente precisa e ter a nossa representação de fato lá na FUNCEF, né? É uma movimentação política muito forte. Posso falar como alguém que observa e trabalha com o movimento sindical, né? São nomes importantes apoiando que fazem esse movimento, essa cobrança, enfim. Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Eu acho que tem um pedido de voto aí para ser feito. Com certeza, né, Gaia? Bom, gente, assim, a gente tem um compromisso com a FUNCEF, né? Acho que qualificação, um currículo, né? Eu sou formada em Direito, especialista em Direito Previdenciário, tenho formação aqui em Gestão Corporativa e Mercado Financeiro. Eu olhei porque tem mais outra, e eu não sei se entrou aqui no material, Olha né? só. É muita qualificação, nem cabe. O espaço é pequeno. Então, tenho compromisso, que eu acho que o mais importante de tudo é o compromisso e a responsabilidade. Né? Se você tiver só a vontade, dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, e não sai do lugar, não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que esse compromisso, essa minha vivência do movimento sindical, né? A gente sabe o que é todos os dias estar na luta, todos os dias contar com muitas pessoas no Brasil todo para lutar, organizar, é importante. E aí, claro, né, eu moro em Brasília e escolhi o Rio Grande do Sul para vir, né? Porque eu não tenho, porque a Sá me convidou, mas fui convidada também para outros lugares. Eu digo, não, mas além de eu Para tu ver como eu incomodo ela, né? Ter que estar lá em Brasília, eu vou para Porto Alegre, tchau, né? Viu? Conhece a nossa cultura. Conheço. E deixei um pouco o pessoal lá em Brasília, mas amanhã já vou estar lá de novo, né? Mas, e vim aqui conversar, acho que é importante olhar olho no olho, cumprimentar os colegas, assumir o compromisso, né, mostrar o que tem feito, sentir mais de perto e se colocar à disposição para ouvir. Então, eu vou pedir aqui o voto, né, nessa da chapa do Movimento em Defesa da FUNCEF. O Léo Quadros, vocês já sabem, né, que vota em 3 números. O Léo Quadros, que é o número 12, nosso candidato a diretor de administração e controladoria. Essa que vos fala aqui, né, candidata ao Conselho Deliberativo, número 31, minha suplente, que é Amanda Leite, que é a filha do Data Gênio, uma colega muito importante, muito ativa, gestora, ela
ela mora em Curitiba e é gestora na Caixa, então, assim, é muito ativa, tive a oportunidade de estar junto com ela. E para o Conselho Fiscal, aqui o Wagner Ferreira, do Espírito Santo, e o Misak Michui, do interior de São Paulo, número 21. Então, a gente pede esse voto, pede esse apoio, né, um voto de confiança, porque algumas pessoas me conhecem, mas muitas me conheceram hoje e outras vão me conhecer aqui através dessa apresentação. Mas como eu sou pidona, né, já que me abriu espaço para pedir, pedir também para aqueles colegas que conheceram as nossas propostas, que estiveram com a gente esses dias, que nos conheceram, que gostaram dos nossos projetos, que peçam também para outros colegas fazerem a nossa campanha, né? Votarem na gente, e podem ter certeza, eu vim aqui olhar mesmo, olho no olho, e assumir compromisso e responsabilidade com os participantes. Muito importante. Sabrina, Thiago, mais alguma consideração? Não, eu acho que é isso, é importante valorizar, agradecer, né, a presença da Gaia aqui em Porto Alegre, importante, né, conversar com os colegas, chamar esse voto, né, para nossos candidatos, nossas candidatas, então 12, né, para diretor de administração e finanças do Léo Quadros, 31 Conselho Deliberativo, né, para a Gaia e a Amanda na suplência, Conselho Fiscal, e é importante votar. A gente não pode abrir mão de uma luta que foi muito dura para se conseguir eleger os representantes dentro da administração da FUNCEF. Então, tem que votar, pessoal, tem que votar. É primeiro turno, dia 16 a 19 de abril, né? Vamos fazer uma boa votação para que não tenha segundo turno, mas se tiver segundo turno, que também no segundo turno ali de 27 a 30 de abril, né? A gente exerça o direito do voto, porque ele é importante e que todo mundo participe. Quanto mais ampla for a participação, melhor vai ser a tomada de decisão, e com certeza a gente está diante aqui de uma grande candidata, uma grande companheira que tem compromisso com os bancários e as bancárias, com o movimento, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma mulher guerreira, e juntamente com nossos companheiros e companheiras vai nos representar muito bem e tocar bem a nossa função. A partir desse voto que as coisas também vão tomando mais força, né? Com certeza. E até assim, agradecendo também, né, a oportunidade para a gente poder conversar sobre a FUNCEF. Muito obrigada, Gaia. Valeu, pessoal aqui. Quem está assistindo também, muito obrigada por se interessar nesse debate, que é tão importante para nós. E eu gostaria de terminar citando aqui uma parte até do material, né, do Movimento em Defesa da FUNCEF. Deixa eu agradecer primeiro. Sim, que eu só pedi os votos, agora eu vou agradecer. Agradecer e dizer assim que eu me sinto muito honrada de ter sido convidada, né, pela SA e de estar andando nas unidades, conversando com os colegas, né, com o apoio do Tiago, da Maristela, da Sabrina, da Caroline, que esteve ontem com a gente também. Então, são pessoas assim que me honra ter sido convidada e estar acompanhada deles. São colegas que estão no dia a dia das lutas, né, do povo gaúcho, aí os bancários gaúchos, não só os bancários, mas inclusive outras categorias. Então, isso sim me mexeu para eu vir aqui, né? Boa. Entrar no movimento, né? Enfim, então agradecer, viu, Sá? Agradecer aqui vocês, agradecer o Sindicato dos Bancários, agradecer a Federação dos Bancários e todo o apoio que a gente tem, e estamos juntos aí, e podem ter certeza que eu vou estar todos os dias, né, lembrando que eu tenho uma categoria grande de lutadores para estar dando ali aquela atenção e aquele cuidado que a gente tem com os participantes. Isso aí. E, né, até assim, né, citando o pessoal do movimento, antes de fazer a minha citação final aqui, que eu peguei no material, que eu achei muito legal, que a gente tem aqui pessoas que têm conhecimento, coragem, capacidade, responsabilidade e também a transparência que a gente precisa ter essa comunicação com os colegas. Mas eu queria aqui terminar dizendo, né, que eu acho que tem muito a ver com a FUNCEF, é que a gente precisa olhar para o futuro, com os pés no presente e sem nunca esquecer do passado.
É isso aí. Tem espaço para um jabazinho aqui? Rapidinho. Mas um jabá muito Não, importante. jabá é importante. Assim, ó, Democracia. 1º de abril, né, a gente marcou aí os 60 anos Câmera. do golpe de 1964 e nós temos aqui no estado a Casa Diógenes de Oliveira, que É uma bela publicação. o jornalista Guilherme de Oliveira, que faz as reportagens aqui da TVT no estado, Meu colega, é inclusive. muito uma pessoa especial. E ele editou uma revista sobre 60 anos do golpe, né? Que a gente está te trazendo aqui também para levar Ó, presente. um exemplar lá para a obrigada. FLETEC também para ficar lá na biblioteca, né? Sim. E ele é importante porque ele conta a história, né, de luta do Diógenes, e a residência dele virou um espaço de memória e o sindicato apoiou, assim como outras entidades que fazem luta, que o sindicato também tem o seu papel cidadão, né? E que a gente lembre para que nunca mais aconteça, né? Então fica aí o registro. Tem exemplares à disposição na nossa biblioteca aqui do sindicato também para quem quiser ler. Então fica aí o registro que é importante e para espraiar, né? Como diz o nosso Querido eterno Olívio. presidente aqui Olívio. do Olívio Dutra, né? Eu levo o nome do nosso Nossa do nosso auditório. auditório, Olívio de Oliveira Dutra, e ele sempre fala essa expressão bonita, né? Espraiar que essa memória né? Que ela seja sempre Sim. divulgada para que nunca mais aconteça esse Ô, Tiagão, período. parecia que eu tinha levantado a bola pra ti, né? Quando eu falei, nunca esqueceu o passado, né, Jovem? É importante, né, a gente fazer esses registros, lembrar para nunca esquecer mesmo, porque sempre tem aí um setor que quer que se esqueça tudo, ou se quer dizer que foi tudo muito lindo e a gente sabe que não foi, né? Até recebi algumas divulgações daqui do Rio Grande do Sul, colocando, né, a quantidade de pessoas, listando as pessoas que desapareceram, que morreram, que foram torturadas. É muito interessante, isso foi feito em todo o Brasil e assim a gente precisa fazer mesmo. E parabéns aí E nesse sentido para o também. sindicato, né, Valeu, Gaia. e os sindicatos bancários de Porto Alegre, que é parte da nossa luta, né? Fazer esses registros históricos, porque quem registra a história oficial não somos nós, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E organizado também pelo Matheus Pittini, também jornalista, que não podia cometer essa Se deixar o essa Matheus de gafe. fora. Não, Meus também colegas de movimento estudantil. grande, nosso jornalista da CUT também. E pessoal nessa temática, né, lutador. do finzinho, fica o convite também para quem está nos assistindo voltar alguns vídeos aqui no nosso YouTube e assistir o Arquivo Terres, que a gente tem um colega da Caixa aposentado que até hoje sofre as consequências por ter sido um perseguido político durante a ditadura, né? Então a gente tem aí uma outra luta que a gente precisa trazer uma reparação. Então dá uma olhadinha ali no Arquivo Terres. E teve negado o direito de participar da FUNCEF. Da FUNCEF, que é tem uma tudo a ver luta também que a com gente o toca Terres. até hoje aqui, É um pequeno, incansavelmente. é um pequeno documentário que vale muito assistir para perceber como o golpe, além dessas questões macro que a gente vê, como isso afeta e afeta ainda hoje consequências a até vida hoje. dos trabalhadores, né? Então é muito importante conferir e, enfim, que a gente busque saber mais sobre essas histórias, né? O que aconteceu. Aqui no canal nós temos alguns registros nesse mês e ainda teremos mais sobre esse assunto também. Teremos mais desdobres sobre o golpe que completa 60 anos e a gente precisa muito lembrar dessa data. Mas não vamos estendendo mais. Muito obrigada a quem estiver assistindo. A gente fica por aqui com o E Agora, mas não posso esquecer que a gente não faz nada sozinho. Na técnica temos o Diego Dornelles, na coordenação de comunicação a Aline Adolfs e a direção de comunicação é do grandioso Gilney Nunes. E eu sou Laís Escher, que produzi e apresentei esse programa. Agradeço a todos vocês aqui da mesa pela conversa e você pela audiência. Acompanhe a gente aqui pelo YouTube do Sindicato. Abraço. Valeu. Obrigada.